seria sem graça se a gente fosse incolor. Imagine um jardim onde todas as flores fossem verdes, cravos, rosas, margaridas, todas fossem verdes. Até a chuva que cai fosse verde na grama verde. E o sol verde e a minhoca verde caindo na grama verde. Deus, o nosso Criador, é tão sábio, colorido, cheio de amor. Deu um tom pra cada cor, vermelho, branco, marrom. Coloriu a minha pele com seu amor. Somos todos iguais, mesmo sendo diferentes. O Deus que fez o mundo com as suas cores é o mesmo Deus que criou a gente iguais, ainda bem que diferentes. A vida seria sem graça se a gente fosse incolor. Jesus costumava viajar muito. Por onde passava, deixava uma lição diferente. Uma de suas inclusões iniciais foi o chamado de seus discípulos. Ele chamou discípulos com várias características e profissões, como cobradores de impostos e pescadores, para mostrar que seu amor alcança a todos e transforma também. Jesus afirma em Lucas 6,43 que nenhuma árvore boa dará fruto ruim e nenhuma árvore ruim dará fruto bom. Que fruto as pessoas têm recebido do nosso coração? Será que conseguem enxergar Cristo em nós? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então pensem nisso. Um simples sorriso, um bom dia mostra que além de sermos pessoas educadas, somos bons cristãos. Pois assim Jesus fazia e faria hoje também, demonstrando a todos sua bondade e compaixão. Por isso Cristo um dia disse que quem quisesse ir ao céu deveria ter o coração puro igual de uma criança. Nós crianças gostamos de todos de forma igual, mas se formos criados em um lugar que há exclusão, infelizmente vamos agir igual, pois o exemplo fala mais que as palavras. Certa vez, Jesus estava passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas. E logo se reuniu grande multidão, gente de várias cidades. Então ele contou. Certa vez, um semeador saiu a semear. Parte das suas sementes caíram em terra onde era seco e era à beira do caminho. Vindo as aves, comeram todas. Outra parte das sementes caiu em terra com muita pedra. Por isso, as pedras tinha pouca terra. A semente, quando a raiz desceu, não aprofundou muito e acabou secando. Quando veio o sol, queimou e murchou. A outra parte das sementes caíram em lugares com os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mas boa parte da semente caiu em terra boa e produziu muitos frutos. E produziu frutos que deu para 100, 60 e 30 por cada grão. Assim também são vocês. Se vocês se aceitar a minha palavra, vão produzir muitos frutos. A diferença está na terra onde vai cair a semente. Assim, sejam generosos, puros, bondosos e produzam as sementes. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Você conhece a lei? Você sabe o que está escrito na lei?
Ame seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Então, faça isso e viverá. Mas, mestre, quem é o meu próximo? Um dia, estava um homem descendo de Jerusalém para Jericó. E esse homem acabou sendo parado e alguns assaltantes caíram sobre ele. E então espancaram, tiraram a sua roupa, deixaram bastante machucado e quase morto. Veio um sacerdote, passou ao lado dele, viu, fez de conta que não viu e foi embora para o seu caminho. Daí a pouco veio um outro, chamado de levita, passou também por aquele homem, viu e seguiu de lado. Depois veio um samaritano, olhou, teve piedade daquele homem, pegou aquele homem, curou as suas feridas, colocou faixas sobre ele, derramou vinho, derramou óleo, colocou sobre o seu animal e assim levou para uma hospedaria, para uma pousada. Chegou lá, deu 2 denários para o dono daquela hospedaria, para que cuidasse daquele homem, e disse: eu vou, e quando eu voltar, vou pagar todas as despesas. E aí eu te pergunto, quem foi o mais próximo desse homem, daqueles 3? Aquele que teve misericórdia do homem. Faça isso e viverá. Nessa parábola, qual dos 3 vocês preferem representar? Ou melhor, quem vocês preferem ser? Será que conseguiremos enxergar bons samaritanos em nosso meio? Não quero ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer para ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Estar pronto para lutar. Eu quero a força que só vem ao perceber que sou refém e decidir buscar a luz e espalhar para quem não tem. E quando o fim se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena ser. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus disse-lhes: Qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não vai atrás, deixando as suas 99 no campo, e vai procurar a sua ovelha? Certo homem tinha suas 100 ovelhas, percebeu que uma
tinha desaparecido. E ele foi atrás, procurou, deixou as suas 99 no campo e foi atrás dessa única ovelha perdida, até que ele encontrou. E quando a encontrou, colocou ela nos seus ombros e trouxe a sua ovelha para casa. Quando esse pastor trouxe a sua ovelha para casa, reuniu os seus amigos e disse: alegrai-vos comigo, porque eu tinha uma ovelha que se perdeu e essa ovelha foi encontrada. Assim também haverá festa no céu quando um pecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Muitas ovelhas do nosso Pai Celestial ainda são perdidas por este mundo. Algumas estão em hospitais ou em lugares que ninguém quer ir. Será mesmo que as pedras terão que falar em nosso lugar? O que esperamos para encontrar o nosso irmão, que muitas vezes sofre sem conhecer o nosso alívio e que sem dúvidas pode ser o seu alívio também? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Onde estão os outros 10? Os outros 9? Não foram 10 os que eram leprosos? Só veio esse estrangeiro para dar glória a Deus? Vá, levanta-te, vá, e a tua fé te salvou. Jesus mais uma vez faz algo incomum. Passar por Samaria não era comum, ainda mais para um grupo pequeno. Normalmente, pelo ódio existente entre judeus e samaritanos, todos ao passarem por ali optavam por ir com um grupo grande e armados. Jesus não se incomoda com este fato, demonstrando mais uma vez que não escolhe alguns, não prefere alguns, mas sim a todos. Temos aceitado a todos assim como Cristo fez? Jesus olhou e viu os ricos colocando contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Então disse: Eu, na verdade, vos afirmo que esta pobre viúva fez melhor do que todos os outros, porque ela colocou tudo aquilo que ela tinha da sua pobreza, enquanto eles, os ricos, colocavam aquilo que lhes sobravam. Novamente vamos perguntar: quem são vocês nessa história? Serão capazes de oferecer sempre o melhor pela causa de Deus, incluindo seus dons? Reflitam sobre isso. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, mas não dá fruto, ele corta.
E todo aquele ramo que está em mim e dê fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Vocês estão limpos pela minha palavra que eu tenho vos falado. Não há um fruto que consiga se dar por si mesmo. Por isso precisa estar na videira. Se vocês permanecerem em mim e eu em vós, vocês dareis muitos frutos. Olhar o outro no olho, sentir a dor, a saudade, a tristeza, a necessidade de apoio incentivo. É no olhar de cada um que recolho a semente que cultivo. No profundo do meu ser, amar o próximo é viver a plenitude do amor. É ofertar o outro o calor do qual nós mesmos somos credor. Existe a dor maior do que a dor da solidão, se no entorno ao redor houver gente, multidão, é o mesmo que está em reclusão. O bater do coração, o bater do coração ecoa tamanha a imensidão do vazio em nosso peito, isso leva à depressão. Levem o corpo para o leito e o deixem sucumbir. A tal cada pressentir, estenda a minha mão. A carinho sou amigo, procuro me tornar minha viga, pede apoio e consolação. Quantas e quantas vezes precisa minha alma de compreensão, de gesto de ternura, mas minha boca pede e não avisa. Vai depender da operação de cada criatura. Ninguém está imune. Está? Há um momento assim de fraqueza para da vida se chegar ao cume, apreciando sua beleza. Basta amar ao próximo tanto quanto a si mesmo. Não deixe correr a esmo uma igual situação. Esqueça seu mau humor, seu azedume. Sorria, estenda a mão. Dedique de seu tempo um pouco ao próximo, seu irmão. Dê-lhe atenção, se ele lhe parece louco, analise com mais precisão. Dê-lhe o que mais precisa, a humanidade tem mais de um coração. Cabe-lhe sua configuração, mas ao próximo de cada um a sua missão. Deixe tuas armas no chão. O teu abraço é melhor. Lembra que somos irmãos e o Pai nos pediu para darmos as mãos. Sem mais a
Tu cuidas de mim e eu cuido de você. Eu serei tua força, você meu escudo fiel. Pra mais longe eu chegar, pra mais longe eu chegar. É da palavra poder. Lembro da mãe ensinar. Pode erguer 1000 castelos e fazer estradas e tudo acabar. Seja a tua vida amor, não só palavras em vão. Que nossos passos na terra só deixem as marcas que Cristo deixou. Então cuidas de mim e eu cuido de você. Eu serei tua força, você meu escudo fiel. Pra mais longe eu chegar, pra mais longe eu chegar. Em todo o tempo que Jesus esteve aqui, ele foi um exemplo de acolhimento e de amor. Excelente professor. Sabia que precisamos de muitas histórias para entender o que ele deseja de nós? Podemos olhar pela janela, podemos ver o sol, podemos sorrir e alimentar os beija-flores. Temos a certeza que os dias virão. O sol para quem é de sol, a chuva para quem é de chuva, a neve para quem é de neve, a seca para quem é de seca. A tempestade, a calmaria, fazer o bem. Mas o que é o bem? Deve ser o amor em versão ex, leve como o próprio amor deveria ser. Amar o próximo não como a si mesmo, e sim mais que a si mesmo. Perdoar, ponderar, reivindicar, construir e reconstruir. Compor uma canção a 14 bilhões de mãos e almas esperançosas. O mundo poderia ser mais habitável. A fome seria a realidade do passado. Não seríamos bastardos de uma dor, de uma natureza insana. Não seríamos filhos da guerra, talvez nem mesmo os filhos da paz. Seríamos filhos de nós mesmos. A utopia é um barco à vela, sem rota, sem vento, sem rosa dos ventos. O céu seria uma visão possível e transcendente. Sobreviver ao fardo de existir seria viável. Sejamos menos tristes por mais tempo, tenhamos mais amor e sejamos felizes por isso.
cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Alguns podem achar que ele não fala nada, mas ele faz isso muito bem em casa e Jesus o entende. Queiram todos entender aos diferentes da nossa comunidade, porque para Deus somos todos iguais. Guta, agora você vai orar.
O Guto vai orar. Então vamos falar para ele. Senhor Deus. Senhor Deus. Oh, meu Deus do céu, fala. Muito obrigado. Fala. Por este sábado. Abençoa. Abençoa todas as crianças. E abençoa esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilhoso Deus, essa oração traduz o nosso sentimento esta manhã. E que esta manhã a Tua palavra alcance mais uma vez o nosso coração. Que enquanto abrirmos as páginas das Sagradas Escrituras, o Senhor abra a nossa mente e ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que a nossa decisão esta manhã seja viver unicamente para Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado ao grupo do louvor. Quero cumprimentar a todos um feliz sábado. Agora, como gente viva, feliz sábado. Bênção. Bom, eu escolhi como tema desta manhã dias contados. E é interessante que hoje é dia do pastor, não é? E eu acho que é um tema bem próprio, porque o ministério pastoral é geralmente muito breve. Eu até brinquei aqui no primeiro culto com o pastor Juan, dizendo que aqui a igreja muda de 4 em 4 anos. Então chegam novos estudantes. Então não tem problema de o pastor ficar muito tempo aqui, porque a cada 4 anos a igreja é nova. Então o pastor pode ficar uns 15, 20 anos aqui na igreja. Tá tudo certo? Beleza para vocês? Tá tudo certo? Para mim também tá tudo bem. Não há problema. Mas quando eu pensei em dias contados, eu fiquei pensando na sensação do pastor John Kennedy e da Eloá, que estão com dias contados, mas para o casamento. Amém? Muito bem. O que está contado na tua vida? Que dias estão contados na tua vida? Esta manhã eu gostaria de explorar um pouco esse tema, e eu usei esse título para trazer uma meditação, uma reflexão pastoral sobre o tema do mal, a existência do mal. 2 fatos marcaram muito essa última semana. O início com o atentado na Somália. Não somente o atentado, mas a indiferença do mundo ao atentado na Somália. Nós tivemos, inclusive, protestos e algumas organizações que estudaram e perceberam que a repercussão do terremoto ou das mortes na Somália foram muito menor do que dos ataques terroristas na Somália, foram muito menores, por exemplo, do que Las Vegas. Então, aquela ideia de ore por Las Vegas, ou ore por Paris, ou ore pela Somália, o mundo parece que não deu muita importância ao que aconteceu na Somália. Talvez pela situação do país, ser um país africano, o mundo foi um pouco indiferente. E essa situação causa muito transtorno no meu coração, porque nós não podemos nos tornar indiferentes ao problema do sofrimento e à existência do mal. Mas um outro fato também que mexeu muito comigo foi o atentado, digamos assim, mas a decisão imprudente de um garoto em Goiânia que ontem levou uma arma para a escola. Ele é filho de 2 policiais e ele levou uma arma para a escola. Ele tinha sofrido bullying e ele decidiu matar o garoto que fez bullying com ele. E ele levou então uma arma para a escola. Ele matou 2 colegas ontem em Goiânia, numa escola particular. Uma terceira colega está gravemente ferida, correndo o risco de morrer. E vários outros seus colegas também foram atingidos pelas essas balas. Ele saiu atirando em todo mundo dentro da sala de aula. Foi contido por uma coordenadora que evitou uma tragédia maior. Eu confesso para você que durante toda a minha vida, algumas perguntas vinham e voltavam ao meu coração. Eu
li alguns autores como Jean-Paul Sartre e Heidegger, que mexeram muito com a minha mente. E eu comecei a ter dúvidas sobre a própria existência de Deus. E essas dúvidas, elas aumentavam quando eu tinha que me deparar com o problema do mal. Então, perguntas do tipo: se Deus criou todas as coisas, então de onde veio o mal? Por que Deus permite o sofrimento dos inocentes? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Se Deus sabia que Lúcifer iria se rebelar, que Adão ia cair, por que Ele criou então Lúcifer e Adão? Essas perguntas me incomodavam. Se Deus criou o mundo natural, por que temos então terremoto? Por que temos maremoto? Por que temos furacões? Se Deus é tão poderoso, por que Ele então não destrói o mal? Essas perguntas me inquietaram e eu tinha realmente um sentimento, em algum momento, de aversão a Deus. E a maneira como Deus foi apresentado para mim, ou as respostas que me deram, as perguntas que eu fazia, ou me davam as perguntas que eu fazia, elas geravam em mim um sentimento de que não, esse realmente não é Deus. Para esse tipo de Deus que me apresentaram, eu era ateu. Eu queria buscar entender realmente quem era Deus. E essa busca não é somente minha. Talvez você também em algum momento já tentou buscar entender quem é Deus, entender a razão do mal, o porquê do sofrimento. Epicúrio ficou conhecido por desenvolver o que eles chamavam de trilema de Epicúrio. Você sabe o que é o dilema? E Epicúrio, então, a ele é atribuído a ideia do trilema sobre a existência de Deus. Esse trilema, ele está ancorado em 3 afirmações. Primeira delas, Deus é todo bom. Segundo, Deus é todo poderoso. Terceira, o mal existe. Aqui está o trilema de Epicúrio. Se Deus é todo bom, por que o mal existe? Se Deus é todo poderoso, por que Ele não acaba com o mal? Então, para Epicúrio e para o pensamento que foi construído a partir da tese de Epicúrio, a existência do mal nega a existência de Deus. Se Deus existe, o mal não deveria existir. Se o mal existe, é porque Deus não existe. Esse é o trilema de Epicúrio. Sabe, muita gente já tentou explicar o mal, ou a existência do mal, a partir dessa ideia de Deus ser todo bom. Por exemplo, os calvinistas, eles acreditam que Deus tem amor perfeito, mas não acreditam que Deus ama todas as pessoas da mesma maneira. Algumas Ele predestinou para a salvação, outros Ele predestinou para a perdição. A ideia calvinista é de que Deus tem perfeito amor, mas Ele escolhe amar uns e não amar outros. Essa ideia é incompatível com a Bíblia. Existe uma teoria chamada de teísmo aberto. Essa teoria, ela pensa que Deus não conhece o futuro, por isso Ele está limitado. Deus está limitado. Deus até tenta fazer o máximo que pode para resolver o problema do mal, mas Ele não consegue, porque Ele está limitado, porque Ele não conhece as nossas decisões. Nós temos livre-arbítrio e Deus desconhece todas as nossas decisões. Deus só sabe o que a gente realmente quer quando a gente decide. Sendo assim, Deus está limitado, e se Ele está limitado, Ele não pode acabar com o mal. Existe também uma teoria chamada de teodiceia do bem maior. A ideia de que o mal existe, mas na verdade o mal ele precisa ser enxergado em um plano universal. Sendo assim, o mal ele é objetivo agora, mas ele se tornará um bem no futuro. Aquela ideia é a seguinte, que você cria calo na mão para a mão ficar mais forte. Que você sofre para se tornar forte. Que na crise surgem os heróis. Essa é a ideia da teodiceia dos bem maiores. Mas ela também não está totalmente compatível com a Bíblia. Porque nessa ideia,
da tapeçaria magnífica de Deus, da teodiceia do bem maior. Parece que o mundo é um playground, onde Deus está se divertindo, fazendo alguns sofrer agora, para um bem-estar no futuro. Até essa ideia de que nós vamos passar para um novo plano espiritual, onde não haverá mais sofrimento, também se encaixa dentro da ideia do bem maior, mas não está em harmonia com a Bíblia. Então, nós podemos chegar a algumas conclusões, quando nós estudamos o tema do mal. E a primeira conclusão, nós precisamos tomar essas conclusões, ou chegar a elas a partir do texto bíblico. Eu poderia apresentar pelo menos 50 textos na Bíblia que discute o problema do mal, mas nós não temos tempo. Eu gostaria de convidá-lo então a abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos dos versos 55 até o verso 58, nós vamos nos deter nesses versos. Podemos ter muito mais, talvez em outra ocasião, em outro estudo, nós podemos conversar um pouco mais sobre isso. Mas 1 Coríntios capítulo 15, de 55 a 58, ok? Localiza a sua Bíblia. E diz assim na minha tradução: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, verso 58, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão, ou não é inútil. Ok, 1 Coríntios 15, não somente os versos que nós lemos, mas toda a construção do capítulo, fala de que Deus destruirá o mal, que a morte será vencida, a morte tragada pela vitória, a morte vencida pela vitória, e que esta vitória é fruto da graça de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa vitória sobre todo o mal. Ele é a nossa vitória. Então nós podemos ter algumas conclusões. A primeira delas é: o mal é um intruso na criação perfeita de Deus. Quando nós vamos ao texto bíblico, da primeira página à última página, nós encontramos uma história sobre o amor de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, a gente entende que tudo que Deus criou era muito bom. Se tudo era muito bom, não havia nada mal. Não havia coisas ruins. Não havia terremoto no Jardim do Éden. Não havia furacão no Jardim do Éden. Não havia doença no Jardim do Éden. Todas estas coisas, elas surgem após a queda do homem. Deus criou tudo perfeito. Se as coisas não estão perfeitas agora, é porque se afastaram do plano original de Deus. O mal é um intruso na criação perfeita de Deus. Nós usamos dois termos para explicar isso. Usamos o termo caído para descrever a situação da humanidade depois de usar a sua liberdade para fazer o mal. Então nós vemos que a humanidade caiu, usou a sua liberdade, o seu livre-arbítrio para fazer o mal. A humanidade caiu. E nós usamos o termo pecado para denotar o estado dos seres humanos separados de Deus. Então aquele que está separado de Deus está em pecado. A ruína humana, por ter usado mal a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, levou à queda. Então essas palavras queda e pecado têm esses significados. O mal é apenas um intruso. Há uma segunda verdade. As várias explicações dadas ao longo da história para explicar a existência do mal não estão em harmonia com os ensinos bíblicos. Embora alguns tomaram alguns textos bíblicos para explicar a existência do mal, as teorias, em sua maioria, não explicam corretamente a existência do mal. Por exemplo, algumas teorias que surgiram ao longo da história. A primeira delas,
afirma que o mal não existe. Parece brincadeira, não é? O mal não existe, sim. Alguns pensam assim. Alguns acreditam que o mal, ele não existe. Embora pareça onipresente, não existe. Por exemplo, Spinoza e os pensadores orientais estão em harmonia ao apresentar o mal apenas como uma ilusão. Eles dizem, olha, você acha que o mal existe porque você não compreende o universo como um todo, mas o mal não existe. O mal é simplesmente um erro de perspectiva que vem de nossa infinitude e de nossa limitada visão das coisas. Se você pudesse ver tudo, você saberia que o mal não existe. Essa é a teoria de Spinoza e de alguns filósofos orientais. O mal faz parte da ordem do mundo, segundo eles. Tudo que existe é bom. Essas coisas ruins são apenas a ausência do mal. Eu já vi até pastores adventistas ilustrando a questão do mal, usando uma ilustração que é uma história que foi atribuída a Albert Einstein, mas que não há certeza se foi Albert Einstein, que o professor chegou na sala de aula e falou assim, o mal existe, então Deus não existe. Aí o aluno falou assim, mas o mal existe, professor? Sim, existe. E Deus não existe. Professor, existe frio? Professor, claro. Falou, não. A física diz que não existe frio. Existe ausência de calor. Existe o calor. Se não tem calor, está o frio. Mas o frio realmente não existe. É subjetivo. Existe o escuro? Existe? Não, não existe. A física diz que não existe. O escuro é apenas a ausência de luz. Essa perspectiva parece muito especial, brilhante, para explicar a questão do mal, mas ela não é real. E ela não está em harmonia com o contexto bíblico. Porque ela apresenta o mal apenas como sendo algo subjetivo. Se não há bem, há mal. Mas não é assim que a Bíblia explica. A Bíblia diz que o mal é objetivo. Existe não somente o mal, como alguém que personifica o mal, Satanás. Então o mal não é subjetivo. O mal, biblicamente, é objetivo. Agora, há quem acredita também que o mal é positivo. E aqui está alinhada até a Odisseia dos bem maiores, né? A ideia de que o mal pode resultar em algo bom. Quem pensa assim diz, sim, o mal existe, ele é objetivo, mas ele é apresentado como uma realidade negativa, mas no fundo ele é positivo. Porque a longo prazo, embora não entendamos, ele é necessário. Assim argumentam esses pensadores. E quem faz eco a esse pensamento foi um filósofo chamado Tomás de Aquino, teólogo e filósofo. Ele dizia que até o pecado gerou uma feliz culpa. Por quê? Porque se não houvesse pecado, não haveria o plano de redenção. Se não haveria o plano de redenção, Jesus não teria vindo para declarar amor por todos. O amor de Deus não ficaria claro se o pecado não existisse. Então, para essa linha de pensamento, Deus usa o mal para um bem maior. Essa ideia também é antibíblica. O mal nunca foi necessário. Deus nunca precisou do mal para revelar os seus planos. Há uma outra ideia de que o mal é inevitável. Você sabe, a ideia anterior falava do mal e do bem como sendo opostos, iguais e necessários. E a terceira teoria fala que o mal é inevitável, porque é fruto do livre-arbítrio. Para poder você dar uma cor em um quadro, você precisa também de uma área negra, de tons mais escuros. Então o mal, ele é inevitável. E é fruto do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um abismo que Deus não pode controlar. Então, só existe livre-arbítrio porque existe o mal. Se eu não puder escolher entre o bem e o mal, então não existe livre-arbítrio. E se Deus tivesse criado seus filhos
sem a possibilidade de decidir entre o bem e o mal, a existência, se o mal não fosse inevitável, nós seríamos apenas máquinas. Esse pensamento parece ser cativante, mas apresentar o mal como necessário, explicável, não é algo que harmoniza com o texto bíblico. Deus nunca precisou do mal. Todo o universo poderia compreender o amor de Deus, mesmo sem a existência do mal. A glória de Deus por toda a eternidade sempre foi manifestada sem a existência do mal. Outros mundos têm pleno amor e conhecimento de Deus sem terem conhecido o mal. Ellen White nos diz isso. E terceiro, a ideia da imparcialidade do universo. A ideia da imparcialidade do universo, que é uma das maneiras de tentar explicar o mal, diz que nós devemos nos submeter aos eventos. O universo é imparcial, tudo é governado por leis naturais. Não existe intervenção de Deus na história, tudo é natural. Então, a lei da gravidade é para os bons e para os maus. Tudo é natural, não dá para interferir na história. O universo é imparcial. Essa também não é uma teoria que harmoniza com o texto bíblico. Eu concluo essa parte dizendo que Deus não precisa do mal para realizar seus bons propósitos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus deveria interferir na história humana? Vamos usar aqui uma pequena ilustração. Digamos que você, mãe, está com seu filho na mesa tomando o café da manhã antes de vir para o CAB. Aí o garoto está tomando suco de laranja. Aí enquanto ele está tomando suco de laranja, o suco começa a escorrer no seu braço, cai na sua camisa e mancha a camisa minutos antes de vir para a aula. Isso é coisa do mal, não é? Quem é mãe aqui sabe. Já sujou a roupa assim na hora de sair? Aquele cortezinho na gilete que pingou o sangue na gola da camisa, que você passou 3 horas passando. É coisa do mal. Agora imagine, o garoto melou a camisa com suco de laranja. Aí, a mãe fala assim, vai lá e troca a camisa. O garoto vai lá, troca a camisa, sai atrasado. A van está chegando para pegar. Ele sai correndo de casa, vai se aproximando da van, tropeça no meio fio, bate a cabeça no chão, vem a van e passa com a van em cima da cabeça do menino. O dia está difícil, tá? Pergunta, em que momento da história Deus deveria intervir para mudar essa situação? Deus deveria impedir que o garoto sujasse a camisa? Deus deveria reprimir o desespero por limpeza daquela mãe? Deus deveria ter planeado o meio-fio? Ou Deus deveria ter freado o ônibus? Em que momento Deus deveria intervir? Pergunta difícil, né? Então, o livre-arbítrio realmente está na base da explicação para o problema do mal. Nós chegamos na situação que chegamos porque nós estamos exercendo o livre-arbítrio o tempo todo, mas ele não pode explicar todas as situações. Porque uma coisa é o livre-arbítrio do atirador e o livre-arbítrio da vítima. Eu escolho matar, eu escolho não morrer, mas não dá. Então veja, o livre-arbítrio de um leva ao sofrimento do outro. Por isso que não dá para explicar tudo apenas pelo livre-arbítrio. Você precisa entender em um contexto mais amplo. Por essa razão, nós entendemos que o mal só pode ser compreendido claramente à luz de um grande conflito cósmico. Nós estamos no meio de um grande conflito. E sabe que isso deve impactar a nossa vida, porque nós não podemos analisar os acontecimentos apenas pelo agora. Nós precisamos entender todos os acontecimentos dentro dessa malha universal e dessa luta cósmica entre o bem e o mal.
O bem e o mal estão em batalha. O bem e o mal estão em guerra. E a pergunta que eu faço para você é: de que lado você está? Talvez essa seja a melhor resposta que nós podemos dar, de que lado estamos. Então, a Bíblia coloca o enigma do mal no contexto do grande conflito. Começou com Lúcifer, a queda de Lúcifer, sua rebelião e a origem do pecado no Éden. Deus poderia ter destruído Satanás? Sim. Por que não fez? Porque senão todas as outras criaturas inteligentes iriam adorá-lo por medo e não por amor. Deus não impediu o livre-arbítrio de Lúcifer. Mas chegará o dia que ficará provado na história que não valeu a pena se afastar de Deus. O sofrimento dos inocentes em todos os lugares do mundo é um chamado a mim e a você, dentro do contexto do grande conflito, que nós precisamos batalhar ao lado de Deus. Enquanto alguns estão perguntando o porquê do sofrimento, o porquê do mal, nós, eu e você, deveríamos estar levantando uma bandeira em favor do bem, lutando pelo bem, não deixando que este mundo fique cada vez pior como está sendo a realidade. Ontem terminou uma novela da Globo, chamada Força do Querer. Eu não assisti a novela, mas li a crítica. E eu posso dizer algo para você: uma das maiores armadilhas que Satanás apresentou, ou um dos maiores enganos que Satanás apresentou dos últimos tempos, essa novela. Pela crítica que eu li, de gente que estuda, que analisou, tudo foi construído para apresentar o pecado e o erro de maneira elegante. Homossexualidade, questão do gênero, o crime, a corrupção, tudo foi apresentado de maneira muito elegante. As lutas físicas, os ringues, o octógono das lutas sangrentas, foi apresentado de maneira saudável. Amigos, o inimigo está usando todas as suas armas para mostrar que o mal não é tão mal quanto nós imaginamos, e que é possível conviver com ele. Mas eu queria que você lembrasse, guardasse o coração, nós estamos no meio de uma luta cósmica entre o bem e o mal, e essa luta também está acontecendo no teu coração. E quem está vencendo? Quem está levando vantagem? Então eu gostaria de fazer um convite a você, querido jovem: para de perguntar os porquês. Nós nunca vamos entender completamente, somente no céu. Agora, a pergunta que eu e você devemos fazer não é o porquê o mal existe, mas a pergunta para o cristão é: até quando? Até quando nós vamos ter que conviver com o mal? Até quando o mal vai fazer parte, ou vai trazer tanto sofrimento e tanta dor? Sabe, é verdade que algumas situações ruins, elas podem ser utilizadas para mudar a nossa visão, para mexer com o nosso coração. C.S. Lewis diz que Deus usa o sofrimento como um megafone para falar fortemente ao nosso coração. Mas nós estamos vivendo um tempo difícil. Deus está interessado em nossa santidade, muito menos do que em nosso conforto. Deus abre mão do conforto em nome do caráter. Nós precisamos nos posicionar dentro do grande conflito ao lado de Deus e suplicar a Deus em oração, em lágrimas, muitas vezes diante de Deus: Senhor, quando a guerra vai terminar? Quando a batalha terá fim? Essa deve ser a nossa busca. E a quinta e última verdade desta manhã: o mal está com seus dias contados. Amém? O mal está com seus dias contados. O mal não vai prevalecer. A Bíblia diz que por meio de Jesus Cristo nós alcançaremos a vitória. Por meio de Jesus nós seremos salvos. A morte foi tragada pela vitória. O mal será finalmente derrotado. Eu não sei qual é a situação de vida que você está vivendo agora. Talvez você está no meio da dor e do sofrimento.
está vendo um momento mais difícil da tua vida, mas eu gostaria de trazer esperança ao teu coração esta manhã. A morte, o mal, a dor e o sofrimento terão fim. Deus vencerá a batalha. O poder e a perfeição de Deus garantem que o mal será derrotado. Isaías 15, 53 a 58. É a certeza de aquilo que hoje é corruptível se tornará incorruptível, o que é mortal se tornará imortal, o que faz sofrer já não existirá mais. Sabe qual a conclusão que nós chegamos, queridos? Deus é absolutamente bom. Ele ama especialmente todas as suas criaturas, e Deus tem um desejo sincero de derrotar o mal. Segundo, Deus é todo poderoso. Ele não é somente capaz, mas vencerá finalmente o mal. A vitória já foi garantida na cruz do Calvário e será executada quando o Senhor voltar em poder e grande glória. O mal ainda não está derrotado, mas ele será derrotado finalmente e ficará apenas na história. Deus tem sido paciente. Talvez você está vivendo um momento mais difícil da tua vida, andando no vale da sombra da morte. Eu tenho convivido com histórias muito duras de sofrimento e de dor aqui na nossa comunidade. Eu tenho acompanhado uma garota abusada sexualmente por 10 anos por alguém muito próximo. Sabe como é que é a vida dessa menina? É desesperadora, é dura. Sabe o que é você conviver com o abuso? São marcas que ficam por uma vida toda. É uma dor que não dá para explicar. Ela tem sérios problemas emocionais. Ela está enfrentando uma luta terrível. Ela começou a ser abusada quando era ainda um bebê, quase criança pequena, e foi abusada por muitos anos. E esses dias ela me falou assim: pastor, sabe por que eu consigo prosseguir? Porque eu sei que Jesus virá outra vez. Os dias do mal estão contados. O mal não vai prevalecer. Nós temos aqui na nossa comunidade um senhor afundado em dívidas. Quanto mais trabalho, pastor, mais me afundo. Não sei o que fazer. Estão pedindo a minha vida já por conta da dívida. Eu já tentei de tudo. Eu estou sofrendo. Eu estou vendo a minha família desmoronar diante de mim. A dor está tomando meu coração. Eu não sei o que fazer. Pastor, como o sofrimento pode ser cessado? Enquanto nós estivermos neste mundo, muitas tribulações como a desse jovem existirão. Nós temos uma jovem aqui no campus, humilhada. Ela contou para mim a história dela. Ela não tinha dinheiro para pagar aluguel junto com as colegas. Ela tinha que ficar num lugar qualquer em casa. Ela não tinha dinheiro para comprar comida. Quando todas as colegas de casa comiam, o que sobrava ela comia. Isso é sofrimento. Você consegue amar um mundo assim? Onde alguns têm e outros não têm? Por que passou de tudo isso? Não. O porquê? Estamos no meio de um grande conflito. A pergunta deve ser: até quando? E deixa eu dizer algo para você. Por pouco tempo. Jesus está voltando. E Ele virá com poder e grande glória. E Ele vai vencer finalmente o mal. Ele vai executar a sentença que já está sobre o mal. E o mal será derrotado para sempre. Nós temos uma irmã aqui lutando contra o câncer. Algumas vezes o remédio não funciona bem. A dor toma o corpo. As noites são desesperadoras, escuras. Se ela estiver aqui neste momento, irmã, os dias estão contados. Jesus virá outra vez com poder e grande glória. Os dias estão contados. Não importa se você está no meio da tribulação, andando pelo vale da sombra da morte, em lágrimas, em desespero, em dor. Se tudo está desmoronando, eu quero trazer uma mensagem de esperança essa manhã. Deus tem vitória para a tua vida, porque em Cristo Jesus Ele venceu o mal e Ele voltará com poder e grande glória. O mal também será vencido no teu coração. Eu convidei esse grupo especial para cantar.
E eles apresentaram uma das mais lindas canções que eu conheço. E essa canção, ela diz que os dias estão contados. E sabe por que estão contados? Porque naquele domingo pela manhã, quando Jesus ressuscitou, o problema do mal foi resolvido. O salário do pecado é a morte, mas quando Jesus ressuscitou, eu e você recebemos de Deus a graça de vivermos eternamente com Ele. O mal será vencido. Os dias estão contados. Em breve nós veremos nosso Senhor e Salvador nas nuvens dos céus, executando e livrando-nos para toda a eternidade do poder do mal. Enquanto você ouvir essa canção, se você estiver disposto a combater ao lado de Deus neste grande conflito, se você estiver convicto dessa linda promessa de que os dias estão contados, e desejar reconsagrar a tua vida a Deus, reentregar a tua vida a Deus, colocar a tua vida nas mãos de Deus, dizer: Senhor Deus, conduz a minha vida. Eu sei que o Senhor está no controle da história. Esteja também, Senhor, no controle da minha vida. Eu gostaria que você ficasse em pé aí onde você está, porque eu quero orar com você. Ouça essa canção, e ao tocar a primeira nota, você já pode ficar em pé, dizendo sim para o Senhor esta manhã, em nome de Jesus. Que o que tenho ganhei sim, eu sei que não produzo bem, sim, eu sei que sozinho sou nada, sei também nada é conto de fadas, mas tenho fé que meu dia virá e Cristo vai me honrar, porque sei quem consciência escolhi seu perdão e declarei que o mal tem seus dias contados no meu coração. Eu não vejo a hora de ser de verdade feliz, ter para sempre a vida que Deus sempre quis. Quero viver sem o peso da culpa nos ombros, nem me importar com o meu amanhã. Eu sei que o mal tem seus dias com